noite, é o toque de Jesus na vida de um leproso. Isso se encontra em Mateus 8, versículos de 1 a 4. Mateus 8, versículos de 1 a 4. Onde a palavra do Senhor diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pai querido, nessa hora tão singela, tão gostosa, quando nós estamos na Tua presença, ajuda-nos a entender não apenas o que a Tua palavra ensina sobre o toque de Jesus na nossa vida, mas eu queria te pedir, Pai, em nome de Jesus, toca a nossa vida. Cada um aqui está na Tua presença, Senhor, quer seja aqui presencialmente, quer seja aqui na sua casa. Ó Pai, cada um aqui tem os seus temores, os seus medos, cada um aqui tem as suas dúvidas, cada um tem, Senhor, as angústias do seu coração, cada um tem suas lutas. E Pai, como precisamos sentir a Tua presença, como precisamos do Teu toque. Então nessa manhã, visita-nos, Senhor, visita-nos com o Teu poder, com a Tua graça, e que o toque do Senhor seja algo tão transformador na nossa vida, que redunde em louvor e glória para o nome de Jesus. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Eu estava aqui começando o culto, né, e estava olhando um casal. O casal está bem aqui na minha direita, com a criança aqui, não é? E chegou um determinado momento, o papai chegou pertinho do filho, estava a mamãe do lado, e começou a acariciar a cabecinha dele. Eu não sei se ele estava orando, se ele estava acalmando, eu acho que estava orando, não é? E eu fiquei pensando, que coisa gostosa, que coisa boa, porque a gente está não apenas transmitindo fé, não apenas transmitindo amor, mas aquele toque é mais do que isso, é o coração no coração, é a vida na vida, é o interlaçar de todas as coisas. E quando eu olhava aquilo eu dizia, puxa vida, é disso que eu queria falar hoje, queria falar desse toque de Jesus. Eu queria falar de como Jesus se importa, de como Jesus leva a sério aquilo que vai na nossa alma, de como Ele entra nas interações da nossa própria vida. E aquilo que aconteceu com esse leproso é algo que chama a minha atenção e me mostra algumas lições importantes que a gente tem que interiorizar para a nossa vida. A primeira coisa importante é que o toque de Jesus, ele precisa ser procurado por nós. E eu queria colocar para você o contexto do que estava acontecendo, para que você possa entender como é que esse leproso procurou esse toque. Jesus havia terminado de pregar o Sermão da Montanha, e havia uma pequena multidão que estava ouvindo o Sermão da Montanha. E quando terminou de pregar o Sermão da Montanha, o povo começou a ir embora, tá? E é nesse momento que o leproso se aproxima. E isso é um fato importante para a gente entender, porque naquele tempo os leprosos não podiam estar no mesmo ambiente que as pessoas sãs. Era uma coisa muito triste a lepra naquele tempo. Era uma doença que segregava as pessoas. Então o leproso, quando ele era diagnosticado com lepra, tá, ele era declarado imundo pelo sacerdote. E ele andava
nas periferias da cidade e vivia daquilo que era a esmola que era dada por algumas pessoas que deixavam em determinados lugares o alimento, ou membros da sua família que não podiam estar com eles. E se por alguma razão eles tivessem que entrar na cidade, eles entravam com um sino, e eles iam batendo aquele sino, e eles iam gritando: imundo, imundo. Quem era o imundo era ele. Ele estava dizendo: eu sou imundo, imundo, e todo mundo saía em perto. Ia para um lado, ia para o outro. E é nesse contexto que as multidões estão indo embora, que esse leproso, nessa condição tão triste, ele vai e se aproxima do Senhor Jesus. E quando ele se aproxima do Senhor Jesus, talvez porque todo mundo tivesse ido embora, e ele aproveita aquela oportunidade, ele se lança de joelhos diante dele. E a Bíblia vai dizer para a gente em Mateus, em Marcos e Lucas, que são os 3 textos que contam essa história, que 2 coisas aconteceram quando ele se lançou de joelhos. A primeira é que ele adorou o Senhor Jesus. E essa é uma coisa estranha no contexto de um judeu, porque o judeu não se ajoelhava na frente de seres humanos, só diante de Deus. Mas de alguma maneira aquele leproso reconheceu quem era Jesus. Ele era o Messias, o Filho de Deus, o prometido, e naquele momento ele o adora. E o outro texto de Marcos e Lucas vai dizer que no meio dessa adoração ele suplica, e ele pede por misericórdia. E a Bíblia vai dizer para a gente que o coração de Jesus, por causa da adoração e por causa da súplica, ficou cheio de compaixão. Olha só o que diz Marcos 1, 40 e 41. Um leproso, aproximando-se dele, suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E aqui a gente tem uma terceira atitude desse leproso que está procurando Jesus, onde ele vai se colocar submisso na mão do Senhor. Olha só, ele vai em adoração, ele vai em súplica, mas ele vai também em submissão. Ele poderia dizer qualquer outra coisa para Jesus, mas olha só a palavra que ele escolheu: se quiseres, podes limpar-me, curar-me, transformar-me. E aqui esse homem que adora, que pede e que se submete, reconhece a autoridade de Jesus para todas as coisas. O que a Bíblia está ensinando para a gente aqui é que se eu preciso ser tocado por Jesus, e sabe, eu e você sabemos muito bem quando, como e por que precisamos